Bem-vindo a mais um vídeo. Agora chegou a hora de fazer questões sobre a NBR 14280, pois assim como a teoria é importante, a prática, ou seja, as questões são extremamente importantes, pois é assim que você vai entender como são cobrados os assuntos. Ou seja, você estuda a teoria, mas para fixar o conteúdo de uma vez por todas e começar a ter suas aprovações, é necessário entender como são cobradas as questões. E vamos praticar para você ficar fera em relação a essa NBR. Questão 1, FCC Sabesp 2018. Considerando a BNT NBR 14280, as consequências de acidente de trabalho: 1. Uso de equipamento defeituoso ou deteriorado. 2. Deixar de usar o equipamento de proteção disponível. 3. Realização de horas extras acima do permitido por legislação, a fadiga. 4. Usar equipamento, máquina de maneira imprópria. São caracterizadas respectivamente como, ou seja, na sequência, essas situações, elas caracterizam-se. Letra A. As 4 situações configuram-se condição ambiente de insegurança. B. Ato inseguro, a primeira. Segundo, fator pessoal de insegurança. Terceira, condição de insegurança. Quarto, fator pessoal de insegurança. Letra C. Condição ambiente de insegurança. 2. Fator pessoal de insegurança. 3. Ato inseguro. 4. Inseguro. 4. Ato inseguro. Letra D. Primeiro, condição ambiente de insegurança. Segundo, ato inseguro. Terceiro, fator pessoal de insegurança. E quarto, ato inseguro. E letra E, as 4 configuram-se ato inseguro. Portanto, as 4 situações aqui descritas na sequência configuram qual sequência, em qual letra traz a sequência correta. Tente respondê-la, só depois vá aos comentários, pois é assim que você vai aprender e dominar o conteúdo de uma vez por todas. Agora vamos aos comentários. Comentários. O item 1 é condição ambiente de insegurança, pois usar equipamento defeituoso ou deteriorado é uma condição ambiente de insegurança. O item 2 é um ato inseguro, pois deixar de usar o equipamento de proteção individual disponível é um ato inseguro. O item 3 é um fator pessoal de insegurança, pois a realização de horas extras acima do permitido que ocasiona fadiga, ou seja, essa fadiga é um fator pessoal de insegurança. E o item 4 é um ato inseguro, pois usar equipamento, máquina de maneira imprópria é um ato inseguro. Portanto, a sequência é uma condição ambiente de insegurança. O 2, um ato inseguro. O 3, fator pessoal de insegurança. E o 4, um ato inseguro. Portanto, gabarito letra D, que traz primeiro, condição ambiente de insegurança. Segundo, ato inseguro. Terceiro, fator pessoal de insegurança. E o quarto item é um ato inseguro. Gabarito letra D. Grave bem esses itens, bastante importantes. Questão 2. A empresa Limpa Tudo, prestadora de serviço de saneamento, possuía 300 funcionários no final do ano de 2017, para uma jornada de trabalho de 8 horas. Houve a morte de um funcionário durante a execução de seu trabalho, caracterizando como o único acidente do trabalho da empresa. Para fim do levantamento estatístico de acidente do trabalho e de acordo com a norma NBR 14280, cadastro de acidentes com base na OIT, considerando 300 dias úteis do ano, a taxa de gravidade TG ou G equivale a. Então, qual a taxa de gravidade? Sendo que a empresa tem 300 funcionários, eles trabalham 8 horas por dia. Esses são os dados importantes da questão. E no ano foram trabalhados 300 dias úteis.
vão ser importantes para ser calculada a hora homem de exposição ao risco. Letra A diz que a taxa de gravidade é 2.500, caracterizando uma situação regular. A letra B diz que 5.000 horas, a taxa de gravidade será igual a 5.000 horas, caracterizando uma situação péssima. A letra C diz que será 4.861 a taxa de gravidade, caracterizando uma situação regular. A letra D diz que a taxa de gravidade será 8.333, caracterizando uma situação péssima. E a letra E diz que será 2.083 horas a taxa de gravidade, caracterizando uma situação boa. Qual alternativa você marca? Responda e só depois vá aos comentários. Comentários. Segundo a NBR 14280, uma morte, são debitados 6.000 dias debitados. Perdão, aqui não é dias, aqui são dias. Então, 6.000 dias no caso de morte. Horas de exposição ao risco é igual ao número de funcionários vezes o dia, a hora de trabalho, hora ou dia de trabalho, vezes dias trabalhados, que no caso da questão será 300 trabalhadores que trabalham 8 horas por dia vezes 300 dias úteis. Então, hora homem de exposição ao risco vai ser 720.000. A TG, que é a taxa de gravidade, vai ser igual ao tempo computado, que é o que? Dias perdidos mais dias debitados vezes 1 milhão dividido por H, que é hora de exposição ao risco. Portanto, a taxa de gravidade vai ser igual ao tempo computado vezes 1 milhão dividido por hora homem exposição ao risco. O tempo computado vai ser igual a 6.000, porque 6.000 foram no caso da morte do trabalhador, por isso 6.000 foram 6.000 dias, porque é os dias a serem debitados no caso de morte. Por isso é importante gravar aquele quadro, os itens mais importantes. E as horas de exposição ao risco vai ser 300 funcionários, a questão trouxe, eles trabalham 8 horas por dia, vezes 8, e durante 300 dias úteis, então vezes 300, então hora de exposição ao risco, 720.000 horas de exposição ao risco. Taxa de gravidade vai ser igual 6.000 vezes 1 milhão, que é a constante da fórmula, isso aqui não muda, é a constante, dividido por 720.000. Vai ser igual a 6.000 vezes 1 milhão, 6.000 vezes 1 milhão, que dá esse valor, dividido por 720.000. Portanto, taxa de gravidade igual 8.333, gabarito letra D. Voltando, gabarito letra D, 8.333, lembrando que é número inteiro, a taxa de gravidade é número inteiro, e caracteriza-se uma situação péssima. Portanto, esse assunto é muito cobrado, taxa de gravidade, como também taxa de frequência. Guarde essa resolução da questão para você resolver as demais questões que caem sobre esse tema. Inclusive, para você calcular as horas homens de exposição ao risco, a questão às vezes traz dizendo quantas foi as horas homens de exposição ao risco, e às vezes não. Ela traz os dias trabalhados, as horas e o número de trabalhadores. Portanto, você multiplica trabalhadores vezes hora trabalhada vezes dias trabalhados, você chega às horas homem de exposição ao risco. E depois é só aplicar na fórmula T, que é o tempo computado, dias perdidos mais dias debitados. Nessa questão não teve dias perdidos, teve dias debitados, que foi no caso de morte, que se debita 6.000 dias, vezes 1 milhão, que é a constante, e dividido pela hora homem exposição ao risco. Fazendo o cálculo direitinho, você chega ao resultado em números inteiros. No caso de taxa de gravidade, a resposta será em números inteiros. Gabarito letra D. Continuando, questão 3. Segundo a NBR 14280 de 2001, Cadastro de Acidente do Trabalho, Procedimento e Classificação para Estatística e Análise de Acidentes, devem ser considerados alguns elementos essenciais. Portanto, para estatística e análise,
quais os elementos são essenciais? Aí a questão pergunta, não constitui um desses elementos, ou seja, que não constitui um elemento essencial. Está pedindo que não constitui. Grave muito esse detalhe, grave bem esse detalhe para você compreender bem a questão. Letra A, não constitui um elemento. Fonte da lesão. B, hereditariedade. C, localização da lesão. D, ato inseguro é prejuízo material. Qual desses itens você entende que não constitui um elemento essencial? Fonte da lesão, hereditariedade, localização da lesão, ato inseguro, prejuízo material. Marque que você entende que não constitui um desses elementos essenciais, seja para a estatística, seja para análise. Comentários. Conforme a NBR 14280, dos elementos essenciais para estatística e análise de acidentes, consideram-se elementos essenciais. Letra A, espécies do acidente impessoal. Letra B, tipo de acidente pessoal, é um elemento essencial. Letra C, agente do acidente. Letra D, fonte da lesão, que é a letra A da questão. Letra E, fator pessoal de insegurança. Letra F, ato inseguro, que é a letra D. Letra G, condição ambiente de insegurança, também é um elemento essencial para a estatística e análise de acidentes. A letra H, natureza da lesão. A letra I, localização da lesão, que é a alternativa C. E a letra J, prejuízo material, que é a alternativa E. Portanto, o gabarito é a letra B, ou seja, hereditariedade não constitui um elemento essencial para a procedimento de classificação para estatística e análise de acidentes. Então, hereditariedade não constitui, os demais constituem, e gabarito letra B. Questão 4. Os acidentes de trabalho geram diversos tipos de custo. É considerado custo complementar, portanto, um custo complementar de acidente do trabalho. Qual? Letra A, os dias de afastamento. Letra B, as despesas com deslocamento, remoção do acidentado. Letra C, as despesas com reparo de material, equipamento danificado. Letra D, as indenizações pagas por seguradoras. Letra E, as readaptações do acidentado. Qual alternativa você marca como um custo complementar de acidente? Conforme a NBR 14280, custos complementares. Item 16, custo relacionado à readaptação do acidentado quando houver transferência para cargo ou função. Inclui o custo com assistência social e psicológica e de outros empregados envolvidos na readaptação. Portanto, esse custo relacionado à readaptação do acidentado é um custo complementar. Portanto, gabarito letra E, as readaptações do acidentado é um custo complementar. Portanto, o gabarito da questão. Questão 5. Uma empresa registrou 6 acidentes em determinado mês. Então, 6 acidentes, sendo 2 com afastamento e o restante sem afastamento. Neste mesmo mês, teve 20 dias úteis de trabalho. A empresa contava com 1.100 empregados que trabalhavam 8 horas por dia. Portanto, esses dados vão ser bastante importantes. Neste mês, a taxa de frequência de acidentes na empresa foi igual a... Itens importantes para a questão em se tratando de taxa de frequência. O total de acidentes, aí a questão diz que foi 2 com afastamento e o restante 100. Não importa. O importante aqui é o total de acidentes, 6, porque taxa de frequência vai usar o número de acidentes. E aqui, horas de exposição ao risco. Como é que vai ser calculada? 20 dias úteis trabalhados, vezes 1.100 empregados, vezes 8, porque é 8 horas por dia. Multiplicando tudo isso, vai chegar a hora homem exposição ao risco.
A letra A diz que a taxa de frequência foi 22,73. A letra B diz que foi 22. A letra C diz que foi 34. A letra D diz que foi 34,09. A letra E diz que foi 11,36. Um detalhe importante para você acertar questões sobre taxa de frequência é que a expressão não é dada em número inteiro, ou seja, tem as casas decimais em aproximação em centésimo. Portanto, a letra B não pode ser a resposta, como a letra C não pode ser a resposta, mesmo antes de você fazer o cálculo. Por quê? Porque taxa de frequência não é em número inteiro. E a letra B diz que é 22, ou seja, um número inteiro. A letra C diz que é 34, um número inteiro. Não pode ser a resposta. Podia ser a resposta se fosse taxa de gravidade, que é expressa em número inteiro, mas a taxa de frequência é expressa em números com aproximação centesimal, então não é em número inteiro. Portanto, tente respondê-la, faça o cálculo e depois vá aos comentários. Comentários. A taxa de frequência é igual a N, que significa número de acidentes, vezes 1 milhão, que é uma constante, não muda, está na fórmula sempre, dividido por H, que significa hora de exposição ao risco. Os dados da questão, ela falou que foi 6 acidentes, e a hora 1 exposição ela não trouxe, mas disse que foram 20 trabalhadores trabalhando 8 horas por dia, voltando à questão, 20 dias úteis trabalhados, 1.100 empregados, 8 horas trabalhadas por dia. Portanto, multiplicando tudo, vai chegar a 176 mil horas de exposição ao risco, que é o H. Então, acidente 6, H 176 mil. A taxa de frequência vai ser igual a 6, que é o número de acidentes, vezes 1 milhão vezes 1 milhão, que é a constante, dividido pelo H, que é a hora de exposição ao risco, que é 176 mil. Fazendo esse cálculo, vai chegar a 6 milhões, dividido por 176 mil, que TF vai ser igual a 34,9. Então, TF igual a 34,9. Lembrando que a NBR pede aproximação de centésimo, gabarito letra D, 34,9. Você já eliminaria a letra B e C, porque trouxeram números inteiros e a taxa de frequência é com aproximação de centésimo e não em números inteiros. Eram estas as dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte.